Olá, tudo bem com vocês? Como estão? Então, eu tô aqui de novo para a gente continuar a nossa conversa sobre a estimulação da linguagem, a importância de se entender um pouquinho mais sobre consciência fonológica. Na semana passada, nós conversamos sobre a consciência das palavras. Espero que todos estejam aí trabalhando, estejam estimulando as crianças. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre consciência das sílabas. Então, antes que a gente chegue na consciência do som propriamente dito, que é onde normalmente as crianças têm maior dificuldade, a gente precisa voltar um pouquinho e entender sobre a necessidade da consciência das sílabas. Então, a gente vê as palavras e depois a gente segmenta as palavras em sílabas, em pedacinhos, certo? Então, uma coisa muito importante quando a gente estuda a consciência das sílabas é a rima. Então, começar a perceber, e a gente pode fazer exercícios com as crianças para que elas entendam que as palavras rimam, que as sílabas rimam, que as palavras têm semelhanças entre os sons. Então, um exercício que a gente pode fazer de rima é dar duas palavras, por exemplo, palavras muito parecidas, mas que não são iguais. Castelo, martelo. O que elas têm de igual? Castelo, martelo. O mesmo som final. Então, telo. As duas sílabas finais são iguais. O que muda é o início, a sílaba inicial. E isso faz com que o significado da palavra seja outro. Então, a gente pode brincar com a criança. Aproxima, junta ali as palavras que você percebe que tem o som igual. Castelo, martelo, é um exemplo. Mamadeira, cadeira. O eira das duas, ou o deira das duas, é igual. Então, embora sejam palavras diferentes, elas rimam. Esse é um exercício bem interessante de se fazer com as crianças. Outro exercício que a gente pode fazer é utilizar palavras que terminam com o mesmo som, como chapéu, anel, é um exemplo. Balão, coração. E aí pergunta para a criança, o que é igual? Balão, coração. Aí a criança vai identificar o lão do balão e o ão do coração. Ficaram essas duas sílabas com o mesmo som final. Então esse é um exercício interessante de se fazer com as crianças. Outro que a gente pode fazer é o de contagem mais reconhecimento. Então a gente apresenta uma figura para a criança e a gente pede para ela quantas sílabas tem nessa figura, nessa palavra. Por exemplo, borboleta. Quantas vezes a gente pode separar a palavra borboleta? Borboleta, 4 vezes. Elefante, elefante. Também 4 vezes. Cachorro, 3 vezes. E assim a gente vai brincando. Qual dessas palavras tem maior quantidade de sílabas? E aí a gente vai contando. A gente pode fazer isso com palitos de dente, por exemplo, com outros objetos e fazer disso uma brincadeira. Essa é uma forma bem interessante de estimular a consciência das sílabas na criança. E para finalizar, a dica de hoje é brincar com a junção dessas sílabas. Por exemplo, a palavra girafa e a palavra cavalo. Pega duas figuras, a de uma girafa e a de um cavalo. Aí a gente vai juntar as sílabas finais da girafa e inicial do cavalo. Então, girafa, pega só o fá. Cavalo, pega só o cá. Fá mais cá, formou outra palavra. Faca, formou um outro objeto. Então essa também é uma maneira de estimular a criança, de brincar com ela e mostrar que sim, a gente segmenta as palavras, a gente junta os sons para formar outros significados e esse universo é bastante rico, é bastante interessante e assim a criança vai desenvolvendo a linguagem da melhor maneira. Na semana que vem a gente vai falar sobre a consciência dos sons, espero todos vocês. Abraço, até lá!